E hoje, como essa semana, esse mês, na verdade, a gente está bastante focado no assunto, e o assunto continua sendo dragões. Hoje a gente está com a Geisa. A Geisa, ela é o meu braço direito, esquerdo. Oh, meu Deus. Coitada da Marta. Né? E além de tudo, para entrar nesse trabalho, difícil você entrar sozinho, então quando a Geisa entrou, ela também teve que entrar no meio desses dragões, então eu achei interessante hoje trazer alguém que era também do mundo tecnicamente racional, e aí depois começa, né, a conhecer, né, ter essa amplitude de percepção, de enxergar, né, o mundo por outras visões. E aí eu queria saber de você, Gê, como é que tá sendo para você essa jornada de advogada para yoga para dragão. E tudo mais? Maravilhoso, né? Não podia ser melhor. Até o tema do programa, né? Levando você ao seu potencial máximo, né? É muito isso, porque nunca imaginei, e isso, vou até dar uma viajada, porque eu sou de peixes, então eu preciso dar uma viajada, né? Na última vez que eu estive aqui, eu tava voltando pra casa, e aí eu passei em frente de um ponto de ônibus, e eu lembro que quando eu estava iniciando na advocacia, era o ponto de ônibus que eu pegava pra voltar pra casa. E eu lembro de um dia que eu fiquei com muita raiva, porque eu fiquei mais de 1h30 esperando o ônibus passar para eu ir para casa. E aí foi um dia muito legal que a gente veio, né, fazer aqui o programa na rádio. E aí eu tava voltando para casa, eu passei em frente do ponto de ônibus. E agora eu moro praticamente atrás, né, na rua de trás desse ponto. E eu pensando assim, nunca que eu imagino na minha vida que de pessoinha esperando 1h30 o ônibus chegar, eu estar dentro do meu carro, ouvindo uma música que eu gosto, super feliz porque acabei de sair da Rádio Vibe Mundial, indo pra casa descansar. Eu falei assim, gente, né? Que mudança, né? Que mudança, é muito surreal. Né? Então, é interessante porque quando a gente começou a falar, até para explicar um pouco da energia dos dragões, para entender que não vai ter nenhum dinossauro tirando Rex olhando para você, né, e de alguma forma, né, te amedrontar, nem nada disso. Mas como que você sente essa energia, principalmente da consciência das sincronicidades, né? Então, por exemplo, o que você comentou hoje, agora foi uma sincronicidade. Então, puxa, olha, era onde eu estava e parece um começo que eu tô fazendo um novo começo e há uma sincronicidade nesse lugar, né? Então é bem interessante. E os dragões trazem muita sincronicidade, né? Sim, você vai sempre olhar 10-10, 12-12, 15-15. Você pensa em alguma coisa, acontece. Você chama um dragão, vem a resposta, né? É muito interessante. Muito né? interessante mesmo. Eu sempre digo, e a mesma Ana Vidal, né, a Antoinette, então ela fala sobre os dragões, a gente não acredita em dragão, a gente testa. Então, testa. Se for bom pra você, se pra você faz sentido, né? Leva essa energia com você, trabalha, vê se isso faz parte e você sente que realmente traz essa movimentação, né, na sua vida. A Geisa também já fez o curso da mesa turquesa. E eu queria de você o seu depoimento, Gê. O que você sentiu quando você fez o curso? Quais foram as suas percepções nesse processo? Olha, é um curso bem intenso e transformador. Quando eu fiz o curso, eu estava bem engatinhando ainda, né? Eu vi a Marta lá fazendo os atendimentos, os dragões, porque saiu o dragão X, o dragão Y. E eu olhava, dava um sorrisinho, fingia que estava entendendo e... Bom, tá bom, ela é maluca, né? Não, tá, só concordo, continuei a nadar. Mas o curso, ele esclareceu muita coisa. É muito intuitivo, né? Quando você abre a mandala e é realmente como se os dragões estivessem conversando com você. Então não é que você, como a Marta falou, né? Você não vai ver um dinossauro aparecer na tua frente. Mas você vai tendo insights. Então você faz lá uma mesa, vamos supor, de limpeza e proteção, ou uma mesa para me ajudar no meu trabalho durante a semana. E aí, conforme vai saindo as cartas e tem os recadinhos ali, você vai meio que montando um quebra-cabeça, né? E vai entendendo o que você tem que trazer mais atenção,
o que que você tem que deixar de lado, tipo, agora não é hora disso, primeiro você precisa fazer tal coisa para poder chegar em outro patamar, né? Então, assim, é muito intuitivo. E é lembrar que você não precisa ser médium para fazer esse trabalho, você não precisa ter poderes extraterrenos, né? Não. Também porque se tivesse, eu já estava excluída. Se você tiver atenção, disciplina e realmente se permitir, né, trabalhar. Eu sempre falo que dragão é frequência, não é fazer uma vez e acabou, né? Você realmente entendendo porque eles fazem uma sequência com você. Então, de repente, você está trabalhando com o dragão pink, aí trabalha todas as suas emoções de amor, aí depois já vem o dragão obsidian, trabalhar perdão. Então, eles têm ali uma sequência com você e você precisa realmente ter essa disciplina e uma abertura. Então, o que seria abertura? Solta tudo que você imagina de tudo e só vem perceber e sentir, né? Isso é verdade. Logo que eu fiz o curso, eu lembro que nas mesas saía muita Garnet, que é a dragona da superação. E qual que é a outra da dignidade? Esqueci. Scarlet. A Scarlet, que é a dragona da dignidade. Foi bem na fase que eu tava ali assim, tentando sair do fundo do poço. Normalmente, quando você passa por um processo abusivo, cai Garnet e Scarlet. O parzinho pra te levantar do poço. Não, mas só saíam as duas. Eu podia, tipo, se caísse a carta dos dragões no chão, eu só ia ter duas viradas pra cima. A Garnet e a Scarlet. Tipo, de um bolo de oráculo que a gente recebe de mais de 110 cartas, mais ou menos, só tinha Garnet e Scarlet no seu, né? Não, e é muito engraçado, né? Porque você embaralha as cartas, você mistura... você não vê o que você está tirando. E sempre saíam as mesmas, Scarlet e Garnet. E me ajudou muito, né? Então, assim, eu saí do fundo do poço de uma forma muito mais rápida. E é interessante porque eles vão saindo tirando a gente daquelas formas de pensamento que a gente cria. Então, por exemplo, no caso da G, muita gente deve questionar ela, mas... professora de yoga, você é advogada, né? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo, né? E aí, de repente, quando você vira professora de yoga, você tem mais prosperidade do que sendo advogada. Sim, é uma coisa muito incrível, porque até agora não me faltou nada. Não que tenha sobrado. Tô brincando. Pode melhorar. Mas com certeza. Mas aquele receio que tem numa transição de carreira, de uma carreira que todo mundo acredita, né? As pessoas acreditam que a advocacia é uma carreira estável. E aí você fala assim, não, mas não é isso que eu quero para mim. E aí, quando você realmente está no seu propósito, no seu caminho, e você está, né, se encaminhando para o seu potencial máximo, as coisas realmente começam a acontecer. Então, como professora de yoga, eu tive a oportunidade a convite de alguns parceiros de estar dentro de grandes empresas que vou falar, talvez como advogada eu não conseguisse, ou conseguisse de uma forma muito sei lá, que não me desse essa realização, né, dessa forma tão leve que é quanto levando a yoga, né? Então a gente fica pensando assim, eu preciso, sei lá, ser um engenheiro, administrador, um economista renomado para conseguir entrar, sei lá, na Sbrobos Incorporated. E aí você vê que você, como professor de yoga, você tá lá dentro, né? Isso é muito legal. Graças aos dragões. E é o seu potencial, porque o seu potencial humano tem muito mais energia como professora de yoga do que como advogada. Mas não tenho dúvida. Né? Quem tiver interesse, o telefone é o 11 967 67 48 41. 11 967 67 48 41 e vai falar com a Geisa. Ela é de verdade. Não é uma máquina. Não é um robô que vai te responder lá. E o legal do curso é que depois tem uma rede de apoio. Sim, a gente cria uma rede de apoio, grupos, né? Então a gente vai treinando, porque eu falei, o importante não é só o curso, mas é a disciplina para continuar, para estudar, para continuar trabalhando, né? O Ritual dos Dragões é um ritual que nasce quando a Ana Vidal e a Anton, elas estão no momento do projeto da Dragonlight, que elas precisavam de dinheiro, e eles falam, bom, legal esse projeto, mas, né, aqui estamos em 3D, não vai rolar. Então, Gold Dragon
né, o dragão da sabedoria, o dragão do ouro, né, Gold, vem e fala, mas qual o problema de vocês não fazerem esse projeto? Ah, Gold, estamos em terceira dimensão, né? Aqui não funciona nada se não tem dinheiro. Aí ele fala, ah, é isso. Só isso? Detalhe. Vou ensinar. Então ele ensinou todo esse ritual que a gente faz na sexta-feira, exatamente porque ele fala que é a base do que os dragões e os seres elementais entendem como cocriação. Então muita gente hoje fala de cocriação, fala de, né, o segredo, né, vibração e tal. E os dragões falam que os seres humanos, como raça, né, como grupo de raça, eles têm desconectado do seu propósito. E quando não está conectado com o propósito, tanto as energias e, né, os seres, as dimensões, não apoiam o ser humano no seu projeto. Por isso que fica tudo sempre muito difícil, muito atravancado. Enquanto a gente vai fazer o ritual, a gente chama todas essas dimensões. Então, eu chamo de Gaia cósmica, né? Então, são todas as dimensões dos seres da Terra, e falando assim, olha, eu tenho um projeto assim, 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 e aí, né? Porque o que acontece? Às vezes, e isso já aconteceu no ritual, uma pessoa fala, eu tenho uma ideia assim. Aí o outro, nossa, eu preciso de alguém assim. E aí gera sincronicidades, né? Gera aquilo que a gente fala que é estar no lugar certo, na hora certa. Então, o legal do Ritual dos Dragões é que ele te põe em conexão com um campo de consciência que vai ajudar você a encontrar todas as pessoas ali da mesma consciência para te ajudar. Então foi o que aconteceu na Hathor, por exemplo. No começo, ainda, né, sem muito dinheiro, né, como todo mundo. Aí eis que meu cunhado vira e fala assim, olha, o banco tá doando alguns móveis, você quer? Falei, não, manda, né? Não Então, diga mais nada. Recebi muitos móveis e muitos móveis muito bons, assim, de doação. Então, muitas vezes a gente fica pensando que é só a questão do dinheiro. Mas, na verdade, os dragões falam que é uma questão de relação. Então, eles ajudam a gente a trabalhar essas relações. E aí eu sempre falo que o legal do ritual é que a gente se ajuda e se apoia. Então, é um lugar que eu sempre estimulo as pessoas a ficarem felizes com a realização do amiguinho, né? E a gente fica mesmo, né? Então, quando a pessoa, né, tem lá um projeto e você descobriu que ela conseguiu cocriar, chegou no objetivo dela, a gente comemora, a gente torce pelas pessoas. E que é uma coisa que os dragões falam que o ser humano, ele fica, né, só ali na sua bolinha, fazendo na sua própria bolinha. E, na verdade, se a gente entendesse o potencial humano em grupo, a gente estaria muito melhor. Então, por isso que esse ritual não é um ritual solitário, você e ali, não, mas é o grupo, e a força do grupo traz essa energia e essa força de transformação, né, Gê? Ah, mas é isso mesmo. Porque ali, no último ritual, a gente teve que presenciar umas 15 pessoas, Foi. né? Umas 15 pessoas. Então, imagina 15 pessoas vibrando assim, eu vou conseguir, tudo é possível, né? Vai dar tudo certo, caminhos vão abrir. Então, fica uma energia muito gostosa, né? Fica, né? Nossa, depois do legal. Final, todo mundo fica assim, gente, pode ir. Ficar lá batendo papo, comendo bolinho. Então bolinho. é bem gostoso mesmo. Você já no Ritual da Prosperidade já apareceu, né? Algumas cocriações suas lá ali. Já teve um ritual que, como diz uma das participantes lá, a Juliana, eu fui foco na missão. No ritual eu só pedi uma coisa. Em um mês aconteceu, que foi eu me mudar de casa. Tá vendo? Ali eu fui foco na missão. Quero mudar de casa, tá? E foi. Então, e aquilo, a gente não diz que vai acontecer ou vai acontecer. Não é uma coisa, uma matemática direta. Mas que existe uma energia que vai começar a girar ao seu redor para que algo aconteça, isso eu garanto, né? Então, isso que foi o legado do Gold Dragon, quando ele traz o ritual da prosperidade dos dragões para as meninas, né? Para Ana e para Anton. E desde 2020...
né? Que a gente tem feito na Hathor. Sim. E criar uma egrégora muito bacana, exatamente desse lugar que a gente coloca de trazer essa experiência do apoiar-se, né? Do ficar feliz pela evolução do outro, ficar feliz porque o outro está evoluindo. Então isso é muito legal, porque isso é uma coisa que nós, como seres humanos, estamos perdendo, né? A gente está muito preso na nossa bolinha, no nosso querer, está muito desconectado, né? E quando você percebe que no passado os seres humanos conseguiram chegar em muitos objetivos porque eles sabiam unir-se para chegar num objetivo, né? E a abundância, a lei da prosperidade não aceita mesquinharia, né? Também. Não aceita mesquinharia. Então não adianta você pensar que eu quero co-criar, que eu vou roubar todos os alunos do meu amigo que está ali do outro lado no ritual. Né? Não. Tem espaço para todo mundo, né? Porque se você olhar na natureza, a natureza trata tudo com abundância. Então, a árvore da laranja não dá uma laranja. Ela dá muita laranja. Tem laranja para todo mundo, gente. Né? Então, essa ideia que, de alguma forma, a gente perdeu essa conexão dessa abundância e, de alguma forma, no ritual da prosperidade, a gente trabalha essa consciência, né? Já co-criamos amorzinhos lá também. Isso já é outra história. Mas se você tiver interesse, também, mesmo telefone, qual telefone, G? Meu Deus do céu. Agora sim, eu vou ser enforcada ao vivo. 96767 4841. 4841. Aí, 11 967 67 48 41. Né? Então, você pode mandar uma mensagem pra gente, fala que você ouviu a gente na rádio, e a gente pensa até dar um descontinho pra você, né? Quem sabe, né? É isso aí. Dá para participar presencial e online também no ritual. Mas aí se for presencial tem que avisar até meio-dia da sexta-feira. Sim, pra gente poder garantir a sua vaga. Online, você mandou a mensagem às 18, a gente aceita. Mas não vai fazer isso comigo, porque só manda um pouco antes. Mas dá para participar. Então, esperamos vocês, temos muitos eventos, né, de dragão esse mês. A gente já começa com todos os dragões. E hoje a gente vai estar trabalhando com a energia do dragão que eu acho tão fofinho, que é o dragão Titanium. Que bonitinho. Dragão Titanium, ele é um dragão que ele fala sobre ser blindado. Sabe aquela coisa que todo mundo pensa, vou fechar o meu umbigo. Chama o dragão Titanium, é mais fácil. O dragão titânio traz um escudo. Baby Titânio traz o escudo para que você possa escolher o que é melhor para você, sem deixar você se influenciar pela opinião dos outros. Então, o Titânio, ele é aquele dragão que ajuda você a limpar a energia da inveja, do mal olhado, enfim, né, daquelas energias mais pesadas, principalmente emanadas por mental negativo. Então, às vezes você tá meio pesado, você recebeu aquele feedback pesado do chefe, tá meio assim, chama o dragão Titânio para te ajudar a limpar e você fica bem. Então, terminando com a energia do cristal com Baby Titanium. Titânio, ele traz uma paz na mente, né? Então, de repente, aquele monte de voz na cabeça dá uma serenada, assim, e você fica assim, ok, vou ficar só com meus pensamentos mesmo. E principalmente quando você tá com uma ideia muito legal, você tá empolgado para fazer alguma coisa e vem alguém assim, mas será? Acho que não, isso não vai dar certo, né? Então, o Baby Titanium vai para ajudar você a não ser influenciado pela energia e palavras negativas das outras pessoas, e para você saber que você é protegido e que não precisa ter medo da negatividade dos outros. A gente só pede proteção, né? Porque às vezes eu vejo muita gente colocando um medo tão grande na negatividade, sendo que a espiritualidade tem coisa tão legal também. Né? O bom pode ser muito bom, né? Então, eu achei muito engraçado. E aí vem aquela coisa do merecimento, né? Porque parece que se eu for falar de espiritualidade é porque tem que ser, porque é um karma, porque é um sofrimento. E, né, os dragões, eles sempre trabalham nessa energia mais alta, né? Da mais alta vibração, que é a alegria, né? Então, como é que
a gente fica aqui preso na tristeza se eu quero subir aqui para alegria. Então, né, para subir para alegria, a gente se solta dos pensamentos que não te levam para um lugar melhor, né? Os dragões, eles te tiram do drama, né? Yellow Dragon. Yellow Dragon te tira do drama. Mas todos, mas o Yellow é o melhor. Então, também estamos numa grande campanha aqui com os dragões para que vocês cheguem no potencial máximo de vocês e tragam uma nova vibração para a humanidade e para você também, né? Principalmente. Então, o nosso telefone é o 11 96767 4841, 11 96767 4841 e o @ é o Hathor _espaço, HATHOR _Espaco no Instagram, né? Então, depois temos os cortes, né? O Doni fazendo os nossos cortes. Brigadão aí, Doni. Valeu, galera. Tchau, tchau.